Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir a você gentilmente para ir comigo até o final. É o seguinte, eu quero comentar com vocês aqui rapidamente, dar a minha opinião sobre um vídeo que está se tornando viral. Os pais decidiram, pai e mãe decidiram dar um presente para o menino. Um menino que os pais identificavam, segundo eles no vídeo, que já há um tempo queria usar saia. Então, no vídeo aparece o pai e a voz, somente a voz da mãe. Né? Ao que indica, os dois estão ali, o casal. E o pai é beijado pelo menino, enquanto o menino, na verdade, está procurando uma roupa para usar, e o pai tira lá do meio daquelas outras roupas que estão na cama, eu vou mostrar, tira um vestido da Mulher Maravilha. E o menino fica surpreso, beija o pai, fica muito feliz, fica rodando com aquele vestido, e os pais dizem que isso é amor. Será mesmo? De quem é a missão ensinar a criança o caminho? Esse menino, pelo vídeo, eu não sei a idade exata, também não vou mostrar o Instagram dos pais para não gerar nenhum tipo de constrangimento, etc. Quero só fazer uma análise, dar a minha opinião e também pedir a opinião de vocês. Uma criança que parece ter seus 6 anos de idade, por aí, no máximo 7, 8 anos. Então, eu olho para os meus 2 filhos. Será que de quem é essa missão? Né? Transmitir princípios, valores, orientar, instruir, né? Inclusive valores morais, o que a Bíblia diz sobre isso. Então esse meu vídeo aqui é como um ministro cristão e também alguém que quer orientar você no decorrer da caminhada. Bom, o que está acontecendo com as crianças hoje? As crianças são bombardeadas com tantas sugestões e elas passam por uma reprogramação neurolinguística todos os dias quando os pais largam elas na frente da televisão. Isso é fato. Mais de 90% dos desenhos estão carregadas de informação político-ideológica, tá? E também espiritual. Sobre isso. Vamos lá, eu coloco o vídeo e depois eu vou fazendo comentários que são importantes. Vamos falar, inclusive, sobre a inversão dos papéis, inversão dos valores, a posição de autoridade, justamente. A sociedade estão tirando dos pais a atribuição do ensino, do legado, da ética, da religião, do princípio moral, inclusive, né? E transferindo para outras instituições ou para a própria sociedade. E os pais serão duramente cobrados, segundo a palavra de Deus. Então, vamos lá, eu quero a sua opinião sobre isso. Vou dar o play aqui no vídeo. Lembre-se de compartilhar e também de deixar a sua opinião aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Bora lá. É grande? Esse é grande. Está grande. Está grande. Toma. Aí o pai pegou ali. O que é isso? Ele pergunta. Esse é vestido? Eu não colho que você Tá ele. gosta da Mulher Aí o pai Maravilha. diz, é o que você gosta, da Mulher Maravilha, né? É vestido. O menino diz, é um vestido. Você comprou. Muito obrigado. Demonstração de carinho, de afeto, agradece, dá um beijo. Filho. Muito A mãe diz, obrigada, você gostou, mãe? filho? Ele diz, muito obrigado, mãe. Nada, A mãe beija o filho beija a mãe agradece. Pergunta, você gostou? Ele diz, sim. Papai. O papai vai E ele diz pro pai, eu quero usar, bota. Ai, seu filho. E a mãe faz uma voz de meio, nossa, filho, e o filho está rodando como uma menina. Você gostou? Sim, eu gostei. Pose de menina. Ele está repetindo o que ele vê no desenho, Mulher Maravilha. Bom, esse vídeo divide opiniões, né? Como você assistiu, tem alguns pontos para a gente observar da influência que as crianças estão recebendo do material, né, televisivo, do audiovisual, dos heróis, etc. Inclusive em um momento que os heróis não têm mais o perfil dos heróis de antigamente. Os heróis de hoje têm uma outra carga ideológica, né? Inclusive estão provando, através das novas produções, né, de Hollywood, que os heróis são fracassados e a sociedade está abandonada. Então os heróis antigamente eram, inclusive, inspirados, né, nos heróis bíblicos que salvariam o mundo, e agora os heróis são barrigudos, o homem perdeu o seu valor, né, e a sua posição de autoridade para salvar o mundo, e não só para tentar promover uma certa igualdade, perdão, de direitos entre homens e mulheres, né, a visão que se tem, diminuir o machismo. Não, é um empoderamento feminino para poder fazer-se esvairir a autoridade masculina, enfraquecer a instituição. Isso é um fato. Isso aqui é inegável que nós estamos vendo. Bom, então nessa era de grande guerra neurolinguística, a reprogramação na cabeça das crianças é muito forte. Evidências nesse vídeo, e eu já vou para a orientação bíblica, a minha opinião. Evidências nesse vídeo. Bom, eu noto uma certa bagunça nessa casa. Então vamos lá. A criança, ela
está ali desejando algo que ela vê, né? Dificilmente a criança vai pedir algo que ela não viu ou que ela não está vendo rotineiramente. Inclusive as crianças se jogam no chão na frente de uma loja no shopping, é porque elas estão sendo bombardeadas por propagandas no YouTube, propagandas na televisão. Então os pais colocam ali as crianças quando passam de frente a uma loja, quando vem um produto que o marketing disse para ela, né, 24 horas no dia, disse para ela durante 6, 7, 8 horas todos os dias, ou às vezes, vou minimizar aqui, 3 horas todos os dias, ela assistindo televisão, 4 horas todos os dias. A propaganda diz, compre isso, você vai ser feliz com isso, você vai sorrir com isso, você vai ficar alegre com isso, você vai ser um super-herói com isso. Quando ela passa na frente da loja, automaticamente sua cabecinha já foi reprogramada e ela faz aquela esperneada, aquele desespero, aquela cena bizarra que a gente vê com uma certa frequência nas lojas, nos shoppings, etc. A criança está só exigindo aquilo que ela foi reprogramada para entender que vai ser bom para ela, mas ela não sabe o que é bom para ela. Então essa criança, os pais dizem, olha o que você queria. Ela queria porque ela viu no desenho, ela viu na propaganda, ela viu no comerciais, então ela está repetindo um comportamento, fato. Agora, um menino se aproximar mais da mãe em determinada faixa etária, isso se é explicado por um posicionamento, até por uma orientação psicológica, eu não quero entrar nesses termos aqui não, mas você consegue perceber que as crianças, né, não conseguem, não sabem discernir o que é uma sugestão, né, o que é uma propaganda e o que é determinado para ela, e ela toma aquilo dali como verdade absoluta. E a criança, ela reproduz comportamentos, né? O menino olha muito para o pai, olha também para a mãe, então a figura do pai e da mãe são muito importantes, né, na criação, na formação desse serzinho. Então eles olham para os pais. Logo, se os pais não são a referência, eles vão buscar em alguém mais próximo. Então acontece quando, por exemplo, o pai não está mais presente, a mãe é mãe solteira, ou o pai faleceu, né? Essa criança é órfã de pai, ele substitui isso para um professor, para um treinador, para um tio, ok? Para uma figura masculina mais próxima. Ele busca essa referência. Inclusive, há um documentário, dentro das porcarias que tem no Netflix, tem coisa boa. Tem também um documentário falando sobre os grandes homens, grandes atletas, que se tornaram grandes justamente porque buscaram a referência num treinador. Eles mostram como os treinadores de basquete, futebol norte-americano, etc., conseguiram substituir uma ausência paterna de jovens que estavam entrando para as drogas, para o mundo do crime, para a ociosidade, né, para uma vida completamente destruída, e o professor, o treinador na escola, resgatou esse jovem, fazendo ele enxergar uma figura paterna. É um documentário do Netflix, depois eu relembro o nome e mostro aqui para vocês, é interessante. Então, temos aqui uma coisa que reflete a sociedade consumista, e mais, há uma pressão muito grande para que a opinião da sociedade molde a opinião dentro de casa, ou seja, você tem que ensinar o seu filho de acordo com o que o mundo prega. Isso é completamente oposto ao que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que os pais têm responsabilidade de criar o seu filho com amor e com disciplina. Então vamos lá. Como a Bíblia diz que nós devemos criar os nossos filhos? Bom, eu tenho 2, eu e a Mariana, temos 2 garotos, né, 2 meninos, né, e fazemos o nosso melhor. Amanhã ou depois, se eles quiserem fazer a escolha deles, problema é deles. Né? Mas eu estou fazendo o que a Bíblia me orienta. Nós estamos fazendo isso. Como os pais devem criar os seus filhos? Eu separei para vocês alguns versículos aqui. Primeiro, os pais devem criar os seus filhos com amor e com disciplina. Né? Esse vídeo insta a gente a olhar o chamego, o meigo, o presente. Será que é isso mesmo? Provérbios, capítulo 13, versículo 24, olha o que diz, Provérbios capítulo 13, versículo 24, leia aí comigo agora. Quem se nega a corrigir o seu filho é porque não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, amor está ligado a disciplina. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, há uma instrução paulina também, né? No Novo Testamento eu destaquei para você, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, olha aqui, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E o versículo 8 está conectado ao versículo 4 do mesmo capítulo de 1 Timóteo 5. Né, que diz assim, olha, o versículo 4, mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua
o seu princípio, a sua religião, a sua caridade, algumas versões, em prática, cuidando de sua própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, é missão dos pais. Por que é missão dos pais ensinar a ética, moral, religião, princípios, ok? Educar esse cidadão, ensinar a ele o caminho. Porque os pais têm a capacidade de discernir o que é certo e o que era errado. Se a gente olhar para o judaísmo, olha, no judaísmo, inclusive, um menino, ele deixa de ser menino quando ele vira de 12 para 13 anos. Inclusive, a partir deste momento, ele vai poder manusear sozinho os rolos da Torá, vai ler os originais, né? Ele tem uma série agora de responsabilidade, ele deixa de ser uma criança, né? Enfim, de 12 para 13 anos, lá quando acontece o Bar Mitzvah, né? Estamos falando aqui de um valor tradicional transmitido há milênios, inclusive, e os judeus praticam até hoje. Mas olha só, os pais têm a capacidade de discernir. Lucas, capítulo 11, versículo 11 até o versículo 13, se você der uma olhada comigo, são palavras de Jesus. Olha o que Jesus disse sobre o papel dos pais. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir. Lucas 11, 11 até o versículo 13. O que Jesus está nos dizendo? Primeira máxima, o vosso Pai é bom. Independentemente das coisas que você faz, ele continua sendo bom. As misericórdias estão se renovando todos os dias, ok? Então, há um Pai que é bom o tempo inteiro. E o tempo inteiro, o Pai é bom, né? Mas tem uma realidade aqui. Mesmo eu, você, pais, né, que somos maus, está falando da condição humana, né, inclinada ao pecado, às coisas do mal, ainda assim sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Então, a outra máxima é, nós sabemos discernir o que é bom e damos para os nossos filhos. Aqui, os papéis estão muito bem definidos. Um pai celestial que não muda, né? Quem ele é bom e ele é justo, ele é maravilhoso. E aqui os pais terrenos, que apesar de não serem bons, só Deus é bom, sabem discernir o que é certo e errado e procuram presentear os seus filhos com aquilo que é bom. Logo, há capacidade nos pais. Os papéis estão bem definidos. O problema é que essa sociedade inverteu os papéis, inverteu inclusive as atribuições. Eu lembro de um comercial do Burger King, em que as crianças estão sentadas ali, foi na Semana do Orgulho, as crianças sentadas na lanchonete, né, do mesmo, e é uma lacração, porque a criança está ensinando para os pais, ali uma criança, um diálogo, e a criança está ensinando para o pai, e o diálogo do pai, a fala do pai, né, nesse comercial do Burger King, acho que é do ano passado, o pai se mostra surpreso e sem conhecimento, e cafona, né, fora de moda, né, fora de contexto. Não é mais assim, pai. Então a criança é que ensina o adulto. Então o adulto está vazio e a criança está cheia. Essa é a inversão. O que o mundo apresenta também, introduzindo temáticas que não são apropriadas para a faixa etária, é tratar a criança como um mini adulto, porque esse mundo é tão pecaminoso que eles desejam legitimar as ações mais absurdas que nós julgamos ser absurdas, porque ainda temos um pouco de temor e temos o Espírito Santo da verdade conosco, mas o mundão já acha normal, né? E muitos temas que eu sequer vou falar aqui, né, para não confundirmos os assuntos. Mas uma coisa é certa, os pais têm a capacidade de discernir o que é bom e o que não é bom. Mas vamos lá, olha que interessante. Exemplo prático. Eu tenho 2 garotos. O meu garoto, acho que há 2 dias atrás, queria subir no capô do carro e mandou eu dirigir. Pai, dirige, porque eu vou ficar aqui, eu vou igual um super-herói. De certo, ele assistiu isso em algum desenho, né? E olha que a gente filtra bastante. Ele viu isso em algum filme, em alguma coisa. Mas na cabecinha dele, ele teria habilidade, força suficiente, mesmo com o carro em movimento, ele não iria cair e não iria morrer. E eu falei, não, meu filho, não é assim. Você deve ter visto isso no filme, mas na realidade isso não funciona, filho. Se você subir aí e eu dirigir, eu vou acelerar, você vai cair e você vai morrer. Não é certo, meu filho. Não faça isso, porque eu sei o que é certo e o que é errado. A sociedade quer dizer para você, em nome do coletivo, que isso é meio, que isso é bonitinho, né? Que isso é certo, mas é a sociedade que está dizendo. Acontece é que as instituições abriram mão desse posicionamento.
Ou seja, eu tenho uma capacidade, eu tenho autoridade para discernir e ensino. Outro exemplo, o meu filho mais novo, o Lorenzo, outro dia brincando na praça, né, em frente à escola, tem muitos cachorros, né, e por algum motivo, né, algum irresponsável deixou o cocô do cachorro ali. E a caquinha do cachorro já estava seca, né? E aí, brincando ali com o Matheus também, daqui a pouco veio o Lorenzo com uma coisa meio cinza, meio seca assim na mão. Ele falou, papai, achei uma paçoca, eu vou comer. Eu falei, o quê? Você tá doido, rapaz? Isso não é paçoca, isso é cocô de cachorro, tá seco. Ele, jogou fora. Vejam, eu tenho a capacidade, tenho carga histórica, tenho maturidade para discernir o que é e o que não é, o que é uma paçoca e o que é um cocô. O negócio é que a sociedade diz para você hoje que paçoca é cocô, você está comendo e está dando para o teu filho e está achando isso normal. E não é assim que funciona. Então, os pais, eu estou falando segundo a Bíblia, você tem a capacidade de discernir o que é o peixe e o que é uma serpente. Então, você não pode mais dar uma serpente para o teu filho porque o mundo está dizendo que é um peixe. Você tem capacidade, você tem a capacidade e a luz de Deus no seu entendimento para discernir o que é certo e o que é errado. Mas vamos lá. Terceiro ponto aqui. Os pais têm o princípio moral, têm a ordem de Deus de transferir princípios morais, éticos e religiosos. Têm a obrigação de transmitir para os seus filhos. Onde está isso? Leia comigo agora, por favor, Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Outra versão, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e com o passar dos anos, ele não se desviará dele. Olha o que a Bíblia está dizendo, o que Salomão está nos orientando. Os pais devem estar no caminho, e a partir do caminho, eles apresentam um conjunto de regras, de valores, de princípios, de ética, de religião, e é transmitido. Inclusive, o judaísmo só é judaísmo hoje por causa dessa prática, da transferência de valores morais, éticos e religiosos. Então, a sociedade quer que você transfira para o professor, quer que você transfira para o TikTok, quer que você transfira para os influencers. Não, isso é papel seu. E você não deve permitir que isso seja transferido para outra pessoa. É papel seu. O filho olha para você. Não adianta você falar para o teu filho, olha, vai para a igreja. Olha, isso aqui é certo, mas ele vê você fazendo tudo que é oposto a estes princípios que você está apontando. Não adianta, não vai funcionar. E se você lê, inclusive, Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim, ó, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Aqui está um professor falando, ó, uma das... A principal metodologia de um professor, a didática de um professor é repetição, olha. Então, que todas essas palavras, você tem que ensiná-las com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Semelhante ao que é ensinado no Salmo 1, né? Varão, bem-aventurado, feliz é o que medita na lei de dia e de noite. O que Moisés está nos orientando aqui, se você quer transmitir valores, princípios, morais, inclusive comunhão com Deus, ensina de manhã, de tarde, de noite, andando, falando, quando você vai estar numa fila, quando você está no trânsito, em qualquer lugar. Ensina para o teu filho, dê ele o exemplo, mostre para ele, insista com ele. Só que agora, olha que interessante, Josué, capítulo 24, versículo 15, olha como isso é bonito. O povo está agora decidindo se serviria a Deus, né? Se serviria a Deus que os libertou do Egito, que esteve com eles, inclusive, no deserto, transicionando agora para a terra prometida. Josué está com a missão de conduzir o povo a esta terra, né? Dando continuidade ao legado de Moisés, né? E Deus falou para Josué, seja forte, corajoso, assim como eu fui com meu servo Moisés, serei contigo. E Josué diz para os israelitas daquele período, olha só, vocês precisam decidir se vocês servem a Deus ou se vocês servem a outros deuses. E aí no final, Josué coloca uma posição, que é a posição de todo homem, que é a posição de cabeça de sacerdote. Né? O problema é que tem um monte de homem banana, fraco, frouxo, que já transferiu essa responsabilidade. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Agora está o posicionamento de um líder, de uma autoridade em sua casa. Josué diz, mas
eu e a minha família serviremos ao Senhor. Voltando, eu e a minha casa. Isso daqui é uma convicção, é uma certeza. Essa responsabilidade é minha. E quando meu filho for sábio, isso vai ser uma coroa na minha cabeça. Os filhos dos meus filhos vai ser um presente de Deus para mim. Então, eu tenho uma posição, tenho obrigação e tenho autoridade sobre os meus filhos. Para a gente concluir, Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Bom, eu concluo agora e deixo a opinião de vocês aqui nos comentários, dizendo o seguinte: quando Abraão recebeu a ordem de Deus para sacrificar Isaque lá no Monte Moriá, Abraão levou os seus servos, e com ele, esses servos, estava também Isaque, filho de Abraão, e o próprio Abraão, e um animal que levava a lenha para o altar, onde Isaque deveria ser sacrificado por ordem divina. Chega em determinado momento que Abraão olha para os dois servos, ou seja, escravos, tira a lenha do animal e diz para Isaque: subamos, leve a lenha. É interessante o seguinte: Isaque seria sacrificado, não foi por uma intervenção divina. Isaque não foi sacrificado, né? O pedido de Deus era para testar e realinhar o coração de Abraão. Ok. Mas aqui a moral, a revelação, né, que eu quero transmitir a vocês é que Abraão disse para os escravos: fiquem aqui, após nós subirmos e adorarmos, retornaremos. Então há uma convicção de que ele iria descer com o menino. Mas o interessante é que Isaque carrega a lenha em seus ombros. Por quê? Abraão já era velho, e a máxima, que é a mais importante, é que esta responsabilidade está sendo transmitida agora para o menino. Abraão já tinha entendido o recado, que mimou demais o menino. Inclusive, no dia que Isaque desmamou, a Bíblia diz que Sara fez uma grande festa, e isso gerou um problema com Agar e Ismael, né? Por causa dos ciúmes ali. Abraão agora já entende o que aconteceu com ele, que ele tinha perdido o rumo. E, inclusive agora, para subir o morro, subir a montanha, para o ritual, a Bíblia diz que Abraão pede para que o menino Isaque carregue a lenha. O que acontece é que eu e você, para privarmos os nossos filhos das dificuldades que nós tivemos na nossa juventude, na nossa infância, eu, por exemplo, vim de uma casa muito pobre, filho de pedreiro, de dona de casa, nunca tive um tênis original, uma camisa original, né? Até era um pouco zombado pelos meus amigos, zoado pelos meus amigos, no linguajar carioca aqui, era zoado pelos meus amigos, mas acontece é que os meus pais, eles tinham que carregar aquela lenha, e eu, inclusive, carreguei muita lenha, virei muito concreto, aprendi a ser pintor, ladrilheiro, etc. Carreguei muita lenha. Hoje, eu olho para os meus filhos, qual é a minha vontade? Tirar a lenha, o peso, né, sobre eles. Não, eu quero aquilo, toma, eu quero ali, toma, eu quero ir para lá, toma aqui, vamos, eu quero tanto, toma, eu quero uma mesada, também pode ser. Ou seja, eu estou tirando a lenha dos ombros do meu filho. O problema não são crianças carregar a lenha, se é que você está me entendendo no sentido metafórico. Não é uma criança carregar a lenha, porque às vezes a dificuldade que ele vai levando na infância é parte da instrução, porque sobe um menino carregando peso e desce um homem que é capaz de sustentar a sua casa. O problema é que nós não tratamos os meninos com a devida responsabilidade dada por Deus. E aí conduzimos meninos a vida inteira que mais tarde serão homens com caráter de menino que destruirão suas próprias casas. Então, às vezes, a vida está apresentando dificuldade e os pais, que têm um poder de discernimento, ensinam os seus filhos mesmo com essas dificuldades. E essas dificuldades vão forjar o homem amanhã. O que acontece é que nós não damos para os nossos filhos o devido peso da orientação que a nossa casa deve ter. A instrução da família, a instrução do amor, a instrução do cuidado e etc. Bom, há um tom de amor aqui neste vídeo, do pai e da mãe, do carinho do pai e da mãe. Mas será que eles estão instruindo a criança no caminho certo? Será que eles estão no caminho certo? É claro que não. Agora, será que eles não estão transferindo a responsabilidade para o que a sociedade diz, né? Para o que a criança está vendo, né? Será que se fosse outra coisa, eles aceitariam, achariam que era normal? Ou porque isso se tornou bonitinho para o mundo? Inclusive, o governo apoia, o mundo apoia, aplaude e financia substâncias sobre as crianças, hormônios sobre a criança que não sabe discernir nada ainda, mas isso a criança sabe? Então, está aqui a minha opinião bíblica, mas eu deixo agora você expressar aqui embaixo
Qual é a sua ideia? O que você imagina? Olha, eu não me preocupo com nada desse cute, desse bonitinho, ai, que fofinho, ai, que amor. Mais importante é a instrução, claro, feita com amor. E amor está falando sobre verdade. Então, o pai que se nega a verdade em nome de um amor que o mundo diz que é bonitinho, esse pai precisa ser corrigido e será, diz a palavra de Deus. Bom, eu vou parar por aqui, deixo agora os comentários para vocês. Um grande abraço, não deixe de compartilhar. Tchau, tchau.